A Alemanha é uma nação rica em história e cultura, com um enredo histórico que remonta à antiguidade e se estende até os tempos modernos. Neste vídeo, exploraremos a fascinante história da Alemanha, desde suas raízes na era pré-romana, até sua unificação como nação, e sua posição central na Europa contemporânea. Ao longo dos séculos, a Alemanha foi palco de conquistas, desafios, inovações e transformações, que moldaram sua identidade única e influenciaram o curso da história mundial. Os povos germânicos desempenharam um papel crucial na formação da história da Alemanha. Eles eram uma variedade de tribos e comunidades que habitavam a região que hoje compreende a Alemanha, desde os tempos pré-romanos até a Idade Média. Os povos germânicos eram conhecidos por sua cultura e língua comuns, mas também apresentavam uma grande diversidade de grupos tribais. Entre os povos germânicos mais proeminentes estavam os teutões, quados e marcomanos. Essas tribos germânicas estabeleceram assentamentos na região e tiveram interações com outros povos vizinhos, como os romanos e os celtas. Durante o período romano, os romanos e os germânicos tiveram contatos comerciais, conflitos militares e até mesmo alianças temporárias. No entanto, com a queda do Império Romano no século V, as tribos germânicas ganharam maior destaque. O colapso do poder romano na região permitiu que essas tribos estabelecessem seus próprios reinos e governos. Entre os reinos germânicos notáveis estavam o Reino Ostrogótico, o Reino Visigótico, e mais tarde, o Reino Franco. Esses reinos exerceram influência política e cultural na região, moldando a história e a identidade da Alemanha. Os povos germânicos também possuíam uma rica mitologia e sistema de crenças pagãs, antes da introdução do cristianismo. Suas crenças religiosas e práticas culturais influenciaram a vida cotidiana, as festividades e as tradições dos germânicos. A presença e as contribuições dos povos germânicos na história da Alemanha foram fundamentais para o desenvolvimento da identidade alemã ao longo dos séculos, e sua herança ainda é valorizada e estudada nos dias atuais. Durante o período do domínio romano, a região que hoje é a Alemanha foi incorporada ao Império Romano através de uma série de campanhas militares e conquistas. Os romanos estabeleceram uma presença na região, por volta do século I a.C., com a intenção de expandir seu território e controlar rotas comerciais estratégicas. Os povos germânicos, que habitavam a região, entraram em contato com a cultura e o sistema de governo romano, o que teve um impacto significativo em sua sociedade. O domínio romano trouxe consigo a influência da cultura romana, incluindo a língua latina, a religião romana e as práticas sociais. Os romanos introduziram a construção de cidades e estradas, trazendo desenvolvimento urbano e conectividade à região. A arquitetura romana também deixou sua marca, com a construção de templos, anfiteatros e banhos públicos. Além disso, os romanos trouxeram avanços tecnológicos, como sistemas de aquedutos, técnicas agrícolas e métodos de construção. A presença romana na Alemanha não foi uniforme, e houve resistência por parte dos povos germânicos. Alguns grupos, como os quados e os marcomanos, foram subjugados pelos romanos, enquanto outros, como os suevos e os francos, mantiveram uma relativa independência. No entanto, a influência romana continuou a se espalhar através do comércio e das interações culturais. O domínio romano na Alemanha durou até o século V, quando o Império Romano Ocidental começou a entrar em declínio. Nesse período, as fronteiras do Império foram ameaçadas por invasões bárbaras, como os hunos e os visigodos. Essas invasões desestabilizaram a região, e eventualmente levaram à retirada das forças romanas. Apesar da retirada romana, a influência e os legados deixados pelos romanos na Alemanha foram significativos. A arquitetura romana, como os banhos termais e os anfiteatros, continuaram a ser utilizados pelas comunidades locais.
A língua latina também teve um impacto duradouro na formação do alemão moderno, especialmente em termos de vocabulário e estrutura gramatical. Após a queda do Império Romano, a região que hoje é a Alemanha, viu o surgimento de vários reinos germânicos. Esses reinos foram formados por tribos germânicas, que se estabeleceram na região, e estabeleceram seus próprios sistemas políticos e sociais. Alguns dos reinos germânicos mais significativos incluem o Reino Ostrogótico, o Reino Visigótico e o Reino Franco. O Reino Ostrogótico foi fundado por tribos ostrogóticas lideradas pelo rei Teodorico, o Grande, no século V. O reino se estendia por partes da atual Alemanha, Itália e outros territórios do Império Romano do Ocidente. O Reino Ostrogótico foi um importante jogador nos eventos que se desenrolaram durante a queda do Império Romano do Ocidente. O Reino Visigótico, por sua vez, foi fundado pelas tribos visigóticas, um povo germânico, no século V. O reino inicialmente se estabeleceu na Península Ibérica, mas posteriormente se expandiu para outras regiões, incluindo a França e a Itália. Os visigodos tiveram um papel significativo na história da Península Ibérica, e seu reino durou até a conquista islâmica no século VIII. Outro reino germânico importante foi o Reino Franco, fundado pelos francos, um povo germânico, no século V. Sob a liderança de reis merovingios e carolíngios, o Reino Franco expandiu seu território, e se tornou um dos reinos mais poderosos da Europa. O rei carolíngio Carlos Magno, também conhecido como Carlos, o Grande, estabeleceu o Império Carolíngio, que abrangeu grande parte da Europa Ocidental. Esses reinos germânicos desempenharam um papel crucial na formação da Alemanha moderna, influenciando sua cultura, sociedade e sistema político. Eles também estabeleceram as bases para os futuros estados germânicos e contribuíram para a diversidade étnica e cultural da região. A formação do Império Alemão, também conhecido como Segundo Reich, ocorreu no final do século XIX. Após a unificação das diversas regiões e estados alemães, o Império foi proclamado em 1871, com Guilherme I da Prússia como seu imperador. O processo de unificação alemã foi liderado por Otto von Bismarck, um estadista prussiano habilidoso. Bismarck utilizou estratégias diplomáticas e militares para unir os estados alemães em torno da Prússia e promover um sentimento nacionalista. Um dos eventos-chave na formação do Império Alemão foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. A Prússia, liderada por Bismarck, derrotou a França e conquistou territórios franceses, incluindo a região da Alsácia-Lorena. Essa vitória militar fortaleceu a posição da Prússia e contribuiu para a aceitação da unificação alemã pelos estados alemães restantes. A unificação alemã foi formalizada em 18 de janeiro de 1871, quando Guilherme I foi proclamado imperador no Palácio de Versalhes, na França. O novo Império Alemão era uma monarquia constitucional, com o imperador como chefe de Estado, e um parlamento conhecido como Reichstag. O Império Alemão enfrentou desafios significativos em seu início, incluindo a integração dos diferentes estados e regiões, bem como as tensões étnicas e culturais existentes. No entanto, o período do Império Alemão também foi caracterizado por um rápido crescimento econômico e avanços industriais, com a Alemanha se tornando uma potência econômica e militar na Europa. Durante o período de fragmentação e reformas na Alemanha, que abrangeu os séculos XV e XVI, o país passou por uma série de mudanças políticas, sociais e religiosas significativas. Essa fase foi marcada pela divisão política e territorial do Sacro Império Romano-Germânico e pelas reformas religiosas lideradas por Martinho Lutero e outros reformadores. A fragmentação política ocorreu devido à influência das famílias nobres alemãs, que buscavam aumentar seu poder e influência territorial.
Isso resultou na divisão do país em vários estados independentes, e na perda de autoridade centralizada do imperador. As reformas religiosas, lideradas por Martinho Lutero e outros reformadores protestantes, desencadearam uma ruptura com a Igreja Católica Romana. A publicação das 95 Teses de Lutero, em 1517, marcou o início da Reforma Protestante na Alemanha. A reforma teve um impacto significativo na sociedade alemã, levando a mudanças nas crenças religiosas, nas práticas eclesiásticas e nas estruturas de poder. Durante esse período, ocorreram conflitos religiosos, como a Guerra dos Camponeses de 1524 a 1525, e a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Esses conflitos refletiram as tensões religiosas e políticas, entre católicos e protestantes na Alemanha, e resultaram em devastação e fragmentação adicional. Além disso, surgiram várias reformas políticas e jurídicas na Alemanha nessa época. Destaca-se a Paz de Augsburgo, de 1555, que estabeleceu o princípio cuius regio, eius religio, aquele que governa decide a religião, e permitiu que os governantes determinassem a religião oficial de seus territórios. Essas reformas e fragmentações políticas e religiosas tiveram um impacto duradouro na história da Alemanha. O país continuou dividido politicamente até o século XIX, quando ocorreu a unificação alemã sob o Império Alemão. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI, foi um movimento religioso e social, que questionou as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Liderada por Martinho Lutero e outros reformadores, a reforma teve um impacto significativo na Alemanha, e em toda a Europa. Martinho Lutero, um monge professor de teologia, desencadeou a reforma ao publicar suas 95 teses, em 1517. Essas teses criticavam as práticas de venda de indulgências pela Igreja, que era vista como uma forma de comprar o perdão divino. Lutero defendia uma compreensão da salvação, baseada na fé individual e na graça divina, em oposição às obras e rituais da Igreja. A Reforma Protestante rapidamente ganhou seguidores, e se espalhou por toda a Alemanha e outros países europeus. Os reformadores, além de Lutero, incluíam nomes como João Calvino, Ulrico Zwinglio e Thomas Müntzer, cada um com suas próprias ideias e abordagens teológicas. Os reformadores questionaram não apenas as práticas da Igreja, mas também a autoridade papal, a veneração de santos e relíquias, a obrigação do celibato clerical, e outros aspectos do catolicismo. Eles traduziram a Bíblia para o vernáculo, permitindo que as pessoas lessem e interpretassem as Escrituras por si mesmas. A Reforma Protestante desencadeou conflitos religiosos, como a Guerra dos Camponeses, de 1524 a 1525, e a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que envolveram lutas políticas, territoriais e religiosas. Esses conflitos tiveram um impacto duradouro na história europeia, resultando em mudanças territoriais, deslocamentos populacionais, e uma diversidade religiosa crescente. A Reforma Protestante também influenciou a sociedade e a cultura. A ênfase na leitura e interpretação individual da Bíblia incentivou a alfabetização e o pensamento crítico. As reformas nas práticas religiosas também tiveram efeitos sociais, como a valorização do casamento e da vida familiar, a promoção da educação e a ênfase na ética do trabalho. As guerras napoleônicas tiveram um impacto significativo na Alemanha e desempenharam um papel crucial na formação e unificação do país. Durante esse período, a Alemanha estava dividida em uma série de estados independentes, com diferentes sistemas políticos e laços de aliança. A invasão francesa liderada por Napoleão na Alemanha teve consequências profundas. Napoleão dissolveu muitos dos estados alemães existentes, e estabeleceu uma série de estados clientes sob o controle francês. Esses estados eram frequentemente governados por membros da família de Napoleão,
ou por líderes pró-franceses. Esse rearranjo político alterou radicalmente a estrutura política e administrativa da Alemanha. No entanto, as guerras napoleônicas também despertaram um sentimento nacionalista entre os alemães. A resistência contra a ocupação francesa levou à formação de movimentos patrióticos e sentimentos de unidade entre os alemães. A luta contra Napoleão foi vista como uma luta pela liberdade e independência da Alemanha. Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena em 1814 e 1815 foi um marco importante para a reorganização da Alemanha. As potências europeias, especialmente a Áustria e a Prússia, buscaram restabelecer a ordem na região e garantir sua própria influência. O Congresso de Viena resultou na criação da Confederação Germânica, uma aliança de 39 estados alemães, liderada pela Áustria. As guerras napoleônicas também tiveram um impacto na consolidação do movimento pela unificação alemã. As ideias de nacionalismo se fortaleceram, e os alemães começaram a aspirar por um Estado-nação unificado. Isso levou à formação de várias organizações e sociedades secretas, que buscavam a unificação política e a independência da Alemanha. A influência das guerras napoleônicas na Alemanha também se refletiu nas reformas políticas e sociais, que ocorreram após o período. A introdução de ideias liberais e a busca por uma maior representação política impulsionaram mudanças em muitos estados alemães, com a adoção de constituições e a formação de parlamentos representativos. Em resumo, as guerras napoleônicas tiveram um impacto profundo na Alemanha, alterando a estrutura política e administrativa do país, despertando o sentimento nacionalista e impulsionando o movimento pela unificação alemã. As lutas contra a ocupação francesa e a busca por independência foram elementos-chave no processo de formação da Alemanha, como um Estado-nação unificado. A unificação alemã foi um processo histórico que ocorreu no século XIX e resultou na formação do Império Alemão. O movimento em direção à unificação foi impulsionado por uma série de fatores, incluindo sentimentos nacionalistas, mudanças políticas e militares, e o impacto das revoluções de 1848. O século XIX foi marcado por um crescente sentimento nacionalista entre os diversos estados alemães. Intelectuais, artistas e líderes políticos começaram a defender a ideia de uma Alemanha unificada, baseada em uma identidade cultural compartilhada. As revoluções de 1848 tiveram um impacto significativo na Alemanha, com manifestações populares exigindo reformas políticas e sociais. Embora as revoluções não tenham alcançado pleno sucesso, elas ajudaram a despertar o sentimento nacionalista e a busca pela unificação. A Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 foi um ponto de virada no processo de unificação alemã. A Prússia, liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, emergiu vitoriosa e estabeleceu a Confederação Alemã do Norte, excluindo a Áustria. A vitória prussiana fortaleceu o movimento pró-unificação. Em 1871, o rei Guilherme I da Prússia foi proclamado imperador alemão, dando origem ao Império Alemão. A unificação foi alcançada por meio da incorporação de vários estados alemães, resultando em um único Estado-nação. A unificação alemã trouxe consigo a criação de uma Constituição e a formação de instituições governamentais, incluindo o Parlamento Imperial e o cargo de chanceler. Bismarck desempenhou um papel fundamental na elaboração e implementação de políticas que fortaleceram um novo império. A unificação alemã teve um impacto duradouro na história europeia. O Império Alemão emergiu como uma potência industrial e militar, desempenhando um papel significativo nas relações internacionais. Além disso, a unificação definiu as fronteiras e a estrutura política da Alemanha, até o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, foi um conflito global envolvendo as principais potências mundiais da época. Na Alemanha,
O conflito teve um impacto profundo na história do país. A Alemanha, liderada pelo Kaiser Wilhelm II, buscava expandir sua influência na Europa, e enfrentou uma coalizão formada por países como o Reino Unido, França e Rússia. A guerra teve consequências devastadoras para a Alemanha. Após 4 anos de combates intensos, o país foi derrotado, e forçado a assinar o Tratado de Versalhes em 1919. O tratado impôs pesadas sanções à Alemanha, incluindo a perda de territórios, a redução do exército, e o pagamento de reparações de guerra. As condições impostas pelo Tratado de Versalhes foram profundamente ressentidas pelos alemães, e criaram um clima de descontentamento no país. Esse sentimento de humilhação e revanchismo foi explorado por líderes políticos, como Adolf Hitler, que ascendeu ao poder nas décadas seguintes. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, teve origem nas tensões políticas e territoriais, após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, sob o governo nazista de Hitler, buscava a expansão territorial e a hegemonia na Europa. O país invadiu a Polônia em 1939, o que resultou na eclosão do conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha formou o Eixo, uma aliança com a Itália e o Japão, e enfrentou uma coalizão liderada pelos aliados, incluindo países como Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. O conflito foi marcado por batalhas intensas, como a Batalha de Stalingrado e o desembarque na Normandia. A Alemanha nazista cometeu crimes de guerra e genocídio, incluindo o Holocausto, no qual milhões de pessoas, principalmente judeus, foram perseguidas e exterminadas nos campos de concentração. A guerra resultou na derrota da Alemanha, em 1945. O país foi ocupado pelas forças aliadas, e dividido em 4 zonas de ocupação: americana, britânica, francesa e soviética. Essa divisão marcou o início da Guerra Fria, e do período de divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, e Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã. As 2 guerras mundiais tiveram um impacto profundo na Alemanha, alterando o curso da história do país. As perdas humanas e materiais, as consequências políticas e econômicas, bem como as lições aprendidas com esses conflitos, moldaram a Alemanha moderna, e influenciaram seu desenvolvimento nas décadas seguintes. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 2 partes: Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, e Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã. Essa divisão refletiu o contexto da Guerra Fria, com a Alemanha Ocidental se alinhando com os países ocidentais, e a Alemanha Oriental sob influência soviética. A Alemanha Ocidental adotou um sistema democrático e uma economia de mercado, experimentando um rápido crescimento econômico conhecido como milagre econômico alemão. Recebeu apoio dos Estados Unidos e de outros países ocidentais para sua reconstrução. Por outro lado, a Alemanha Oriental adotou um sistema socialista, e se tornou parte do bloco comunista liderado pela União Soviética. O governo implementou um regime autoritário, controlando a economia e limitando as liberdades individuais. Durante décadas, a divisão entre as 2 Alemanhas foi marcada por restrições de viagens e comunicações entre os 2 lados. As famílias foram separadas, e muitos alemães orientais tentaram fugir para o lado ocidental, em busca de liberdade e melhores condições de vida. Em 1989, a queda do Muro de Berlim marcou um momento crucial na história da Alemanha. As manifestações populares e as mudanças políticas no bloco oriental levaram à abertura das fronteiras e à reunificação da Alemanha em 3 de outubro de 1990. A reunificação trouxe consigo desafios significativos, como a integração das 2 economias e sociedades distintas. A Alemanha Ocidental teve que ajudar na reconstrução e modernização da infraestrutura na antiga Alemanha Oriental. Houve também um processo de reconciliação e ajuste político e social para unificar o país.
A reunificação da Alemanha foi um marco histórico, simbolizando o fim da Guerra Fria e a busca pela unidade nacional. Desde então, a Alemanha se tornou uma das principais potências econômicas e políticas da Europa, desempenhando um papel central na União Europeia. Após a reunificação da Alemanha em 1990, o país enfrentou o desafio de integrar as duas economias previamente separadas. A economia da antiga Alemanha Oriental passou por uma reestruturação profunda para se ajustar ao sistema de mercado e às normas da economia de mercado da Alemanha Ocidental. A reunificação trouxe consigo um grande ônus econômico para a Alemanha Ocidental, que teve que investir recursos consideráveis na modernização das infraestruturas da antiga Alemanha Oriental. Esforços significativos foram feitos para promover a convergência econômica e reduzir as disparidades regionais entre o leste e o oeste do país. A transição econômica da Alemanha Oriental foi um processo desafiador. Muitas empresas estatais da antiga Alemanha Oriental foram privatizadas ou fechadas, devido à ineficiência e falta de competitividade. Isso resultou em altas taxas de desemprego e perda de empregos para muitos trabalhadores. Por outro lado, a Alemanha Ocidental se beneficiou do vasto mercado interno expandido e do acesso a recursos humanos qualificados da Alemanha Oriental. A produtividade aumentou e a economia alemã se fortaleceu. A Alemanha se tornou uma das principais potências econômicas do mundo, com uma economia altamente desenvolvida e diversificada. Setores-chave incluem a indústria automobilística, engenharia, tecnologia da informação, maquinário, produtos químicos, produtos farmacêuticos e serviços financeiros. A Alemanha desempenha um papel fundamental na União Europeia, sendo a maior economia do bloco. A integração econômica e política na União Europeia tem sido um elemento central da política alemã, visando promover a estabilidade econômica e a cooperação regional. O país também tem uma forte ênfase na inovação e pesquisa científica, com investimentos significativos em ciência, educação e desenvolvimento de tecnologias avançadas. Isso contribuiu para a posição de liderança da Alemanha em setores como engenharia automotiva, energias renováveis, inteligência artificial e indústria 4.0. A economia alemã enfrenta desafios contemporâneos, como a transição para uma economia verde, a digitalização e as mudanças demográficas. O país busca equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental e a inclusão social. A Alemanha é reconhecida por sua rica tradição artística e arquitetônica, que abrange desde a arte medieval até as inovações contemporâneas. A arte alemã reflete a influência de diversos movimentos e períodos históricos, resultando em uma diversidade de estilos e expressões artísticas. Na Idade Média, a Alemanha foi um importante centro de produção artística. A arquitetura gótica desempenhou um papel significativo na paisagem urbana, com catedrais majestosas, como a Catedral de Colônia e a Catedral de Aachen, que ainda são consideradas marcos emblemáticos. A escultura em madeira, especialmente a criação de retábulos, também se destacou nesse período. Durante o Renascimento, a influência italiana se fez presente na arte alemã. Artistas como Albrecht Dürer ganharam destaque, produzindo pinturas, gravuras e xilogravuras de grande habilidade técnica. Dürer é considerado um dos artistas mais importantes desse período na Europa. O Barroco também teve um impacto significativo na arte alemã, com destaque para a arquitetura extravagante, como a Igreja de Weiss e o Palácio de Sanssouci. A escultura barroca alemã é caracterizada por suas representações dramáticas e emocionais. No século XX, a Alemanha foi palco de importantes movimentos artísticos. O expressionismo alemão, representado por artistas como Ernst Ludwig Kirchner e Emil Nolde, explorou a intensidade emocional e a representação subjetiva. A Bauhaus, uma escola de design, teve um impacto significativo na arquitetura e no design moderno,
promovendo a ideia de integração entre arte, artesanato e tecnologia. A Alemanha também é conhecida por seu compromisso com a arte contemporânea. Berlim, em particular, é um importante centro artístico, abrigando galerias, museus e eventos culturais. A Documenta, uma exposição de arte contemporânea que ocorre a cada 5 anos em Kassel, é uma das mais influentes do mundo. A arquitetura contemporânea alemã é marcada por uma abordagem inovadora e sustentável. Exemplos notáveis incluem a Filarmônica de Berlim, projetada por Hans Scharoun, e o edifício Reichstag, com sua cúpula de vidro projetada por Norman Foster. A arte e a arquitetura alemães refletem a rica história, a diversidade cultural, e a busca pela inovação e expressão artística. Elas desempenham um papel importante na identidade nacional, e no enriquecimento da cena artística internacional. A música e a dança desempenham um papel significativo na cultura alemã, refletindo a rica tradição musical e a diversidade de gêneros e estilos presentes no país. A Alemanha é conhecida por ser o berço de renomados compositores clássicos, como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Wagner. Suas obras influenciaram profundamente a música ocidental, e são consideradas como algumas das mais importantes da história da música. A música clássica alemã é celebrada por sua sofisticação, complexidade e expressividade emocional. Além da música clássica, a Alemanha também tem uma rica tradição de música folclórica. O folclore alemão é caracterizado por canções populares, danças tradicionais, e instrumentos como a flauta de Pan, a gaita de foles e o acordeão. Essas formas de música e dança são frequentemente associadas a festividades locais e celebrações culturais. No século XX, a Alemanha foi pioneira em vários gêneros musicais populares. O movimento da música eletrônica teve um grande impacto, com artistas alemães como Kraftwerk e Tangerine Dream contribuindo para o desenvolvimento desse gênero. A música pop alemã também teve seus destaques, com artistas como Nena, Rammstein e Tokyo Hotel, alcançando sucesso tanto dentro quanto fora do país. A Alemanha também é conhecida por seus festivais de música, que abrangem uma ampla variedade de gêneros e estilos. O Festival de Ópera de Bayreuth, por exemplo, é famoso por suas performances de óperas de Richard Wagner. O Festival de Música de Rock em Ring é um dos maiores festivais de rock da Europa, atraindo bandas e fãs de todo o mundo. Quanto à dança, a Alemanha possui uma tradição rica e diversificada. O balé clássico tem uma presença significativa, com renomadas companhias de dança, como o Balé de Stuttgart e o Balé da Ópera de Berlim. Além disso, a dança contemporânea também floresceu na Alemanha, com companhias e coreógrafos aclamados internacionalmente, como Pina Bausch e Sascha Waltz, explorando novas abordagens e estilos de dança. A música e a dança desempenham um papel fundamental na expressão cultural e artística da Alemanha. Elas refletem a história, as tradições e a criatividade do povo alemão, além de contribuírem para a cena musical e de dança internacional. A Alemanha é o berço de várias personalidades famosas, que deixaram uma marca significativa em diversos campos. Essas personalidades destacadas são reconhecidas tanto nacional quanto internacionalmente por suas contribuições nas artes, ciências, filosofia, literatura, esporte e política. Na música clássica, destacam-se compositores como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Wagner. Esses músicos influenciaram profundamente a música ocidental, e suas obras são consideradas atemporais. No campo da filosofia, Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche são figuras proeminentes. Suas ideias e teorias tiveram um impacto duradouro no pensamento filosófico, e continuam sendo estudadas e discutidas até hoje. Na literatura, escritores alemães como Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Thomas Mann e Hermann Hesse
alcançaram renome internacional por suas obras literárias, que exploram temas profundos, e têm um estilo cativante. No mundo das ciências, Albert Einstein, um dos cientistas mais famosos e influentes da história, nasceu na Alemanha. Suas teorias revolucionaram nossa compreensão do universo, e ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921. No esporte, a Alemanha produziu vários atletas de destaque. No futebol, jogadores como Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Miroslav Klose deixaram uma marca indelével no esporte, conquistando títulos importantes e impressionando os fãs com seu talento e habilidade. Na política, líderes como Otto von Bismarck, o responsável pela unificação da Alemanha no século XIX, e Angela Merkel, a primeira mulher a se tornar chanceler da Alemanha, são exemplos de personalidades influentes que moldaram a história do país. Essas são apenas algumas das personalidades famosas que surgiram na Alemanha ao longo dos séculos. Suas contribuições notáveis em seus respectivos campos ajudaram a enriquecer a cultura e o legado do país, além de terem impacto global. A história da Alemanha é uma jornada fascinante que abrange milênios, repleta de momentos de grandeza, desafios e transformações. Desde os povos germânicos e a influência romana, passando pelo Sacro Império Romano-Germânico, as guerras napoleônicas, as duas guerras mundiais, e a divisão e reunificação do país, a Alemanha experimentou um desenvolvimento notável ao longo dos séculos. A unificação alemã no século XIX, e o subsequente período de expansão industrial e colonial, deixaram uma marca indelével na história do país. No entanto, essas conquistas foram acompanhadas por períodos de instabilidade política, como a ascensão do nazismo, e os horrores do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Após a divisão da Alemanha durante a Guerra Fria, a reunificação em 1990 marcou um momento histórico de esperança e renovação. Desde então, a Alemanha se tornou uma das principais potências econômicas e políticas da Europa, desempenhando um papel significativo na União Europeia e na arena global. A Alemanha contemporânea é uma sociedade multicultural, com uma forte economia, um sistema político estável, e um compromisso com os direitos humanos e a democracia. Além disso, o país continua a ser um centro de excelência em campos como a ciência, a tecnologia, a arte e a cultura. No entanto, os desafios persistem. A Alemanha enfrenta questões como a imigração, a integração de refugiados, a desigualdade social e os dilemas ambientais. A resolução dessas questões exigirá liderança, cooperação internacional e um compromisso contínuo com os valores fundamentais da justiça, igualdade e diversidade. Em última análise, a história da Alemanha é uma história de superação, transformação e progresso. É uma história que nos ensina a importância de aprender com o passado, valorizar a diversidade e trabalhar em conjunto para construir um futuro melhor. Se gostou desse conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, poderá acompanhar nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história, cultura e curiosidades de todos os países do mundo. Curta o vídeo e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Agradecemos sua companhia, e te aguardamos nos próximos vídeos.